Pessoal, continuando a nossa revisão do material da N1, nesse tópico nós abordaremos a questão da eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, para que ela possa ser executada no Brasil, ela necessita passar por uma homologação perante o Superior Tribunal de Justiça. Isso vem previsto no artigo 105, inciso 1, inciso 1º da Constituição Federal. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que a homologação da sentença estrangeira, ela passa pela análise do Superior Tribunal de Justiça. No nosso Código Penal, no artigo 9º, ele traz algumas circunstâncias que podem ser utilizadas a homologação da sentença estrangeira para que possa ser executada no Brasil. A primeira situação é quando o autor do crime no estrangeiro ele foi condenado a alguma questão de reparação de dano. Então, nessa circunstância, ele faz o quê? A vítima pede perante o Superior Tribunal de Justiça, ela apresenta a sentença condenatória do estrangeiro e fala assim, olha, eu preciso agora da execução para reparação dos danos que ele provocou na esfera criminal, mas eu preciso que sejam feitos atos de reparação civil aqui no Brasil, porque ele tem bens aqui no Brasil. E ela faz esse pedido perante o Superior Tribunal, evita que ela tenha que fazer todo o processo de conhecimento, passar por toda a análise para iniciar a execução novamente. É a vítima que tem que fazer esse pedido nessa circunstância. E outra observação importante é que precisa que o processo no estrangeiro ele esteja transitado em julgado, ou seja, não caiba mais recurso lá para que possa ser executado aqui essa sentença visando a reparação civil. Uma observação importante é que antes de 2004 cabia ao Supremo Tribunal Federal a homologação da sentença estrangeira. Teve uma emenda constitucional, a emenda número 45 de 2004, que ela transferiu essa competência para o Superior Tribunal de Justiça. Outra observação que nós devemos fazer é que na lei de lavagem de dinheiro existe essa previsão também, a lei 9.613 de 98. O Estado estrangeiro ele faz essa solicitação da homologação da sentença estrangeira aqui para buscar bens do autor de ilícitos que estejam ocultando valores aqui, né? E o que acontece? Pela lei de lavagem de dinheiro, o que for encontrado dentro do Brasil, ele vai ser repartido entre o Estado estrangeiro e o Brasil. No caso da questão da lavagem de dinheiro, o pedido de homologação ele é feito não pela vítima, mas pela autoridade estrangeira que vai remeter o pedido ao Superior Tribunal de Justiça. A segunda hipótese que vem prevista no artigo 9º do Código Penal é referente à aplicação de imposição de medida de segurança. A medida de segurança, o que é? Quando que ela é aplicada? Pela legislação penal brasileira, a medida de segurança ela se aplica aos inimputáveis e aos semi-imputáveis. São pessoas que possuem patologias, eles são doentes e eles precisam passar por algumas medidas, tratamento ambulatorial ou internação. Ao invés de cumprir penas, eles cumprem esses tratamentos aí. No Brasil, o imputável ele não passa ele não recebe medida de segurança. No Brasil, só o inimputável ou semi-imputável é submetido às medidas de segurança, porque o imputável ele submete a pena aqui no Brasil. Uma observação que deve ser feita agora é que nessa circunstância do pedido de aplicação de medida de segurança, ele é feito pelo Procurador-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça. Mas precisa que exista um tratado de extradição entre países de onde vem a sentença, impondo a medida de segurança, e se não existir esse tratado, o ministro da Justiça que fará então esse pedido de homologação de sentença penal estrangeira.
Algumas observações. É necessário que a sentença estrangeira esteja transitada em julgado, ou seja, não caiba mais recurso. Existe até uma súmula referente ao tema, que é a súmula 420 do Supremo Tribunal Federal, que ele afirma não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova no trânsito em julgado. Algumas circunstâncias não necessitam eles independem da homologação da sentença estrangeira para gerar efeitos no Brasil. É só para demonstrar a existência de fatos. Por exemplo, demonstração de maus antecedentes do criminoso. Apresentou a carta de sentença que demonstra isso, não precisa nem de homologação. Você já está demonstrando para um juiz aqui do Brasil que esse criminoso ele já possui uma sentença transitada em julgado no estrangeiro, que já foi aplicada uma pena para ele. Isso é interessante para fins de um comportamento social do criminoso, análise prevista no artigo 59 do Código Penal. Aquela questão do maus antecedentes dele também. Para demonstração da reincidência. A reincidência é uma causa de agravamento da pena. Apresentou a carta de sentença que demonstra que ele é reincidente na prática de crime, não precisa de homologação também. Outra circunstância que não precisa de homologação é a demonstração de absolvição no estrangeiro. Se o réu foi absolvido no estrangeiro, ele não precisa de homologação dessa sentença, porque não tem nem o que ser executado aqui. Demonstração de perdão também não precisa, porque aqui não vai ter nada para ser executado referente a isso. Concessão de livramento, tudo mediante carta de sentença é o suficiente para demonstrar isso que eu estou falando. O próximo tópico que nós vamos trabalhar é a contagem de prazo penal. Ela vem prevista no artigo 10 do Código Penal. Lá no artigo 10 ele consta expressamente o seguinte: o dia do começo inclui no cômputo do prazo, conte-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Esse calendário, a primeira coisa, o calendário que nós vamos utilizar é esse calendário da folhinha que a gente usa cotidianamente. Nessa hipótese que serão contados o prazo penal. O prazo penal, meu pessoal, ele inicia no dia que iniciou a ação daquilo. Por exemplo, um criminoso é recolhido no dia 20, às 23 horas de um dia ele é preso. Para fins de contagem de prazo, ainda que ele tenha sido recolhido às 23 horas daquele dia, vai computar como o dia inteiro naquela conta do cálculo do dia para fins de prazo penal. O prazo penal ele não se interrompe. Ele conta-se em dia útil, final de semana, feriado. É independente de ter expediente forense ou não. Teve o prazo penal, se cair no sábado para ser liberado, vai ser liberado no sábado. Um mês, como que conta um mês no prazo penal? Eles não são contados em dias, são período cheio. Começa, vamos dizer, um prazo de um mês, de 23 de janeiro até 22 de fevereiro, computou um mês. Você observe que nesse prazo ele vai finalizar sempre um dia antes da data que seria do mês seguinte, independente se é ano bissexto ou não. Se um homem foi condenado por um crime e tiver que cumprir uma pena de 2 meses, iniciando em 22 de janeiro de 2020, a pena ela vai ser cumprida até o dia 20 de março. Por quê? 21 de janeiro, 21 de fevereiro, 20 de fevereiro e 20 de março. A contagem de ano usa o mesmo critério. É contado de certo dia até a véspera do dia idêntico do mês do ano seguinte. E vamos dizer, foi aplicada uma pena para uma pessoa uma pena de 4 anos, iniciou no 21 de janeiro de 2020.
Essa pena ela vai finalizar o cumprimento dela no dia 20 de janeiro de 2024. O prazo penal é diferente do prazo processual penal, porque o prazo processual penal ele inicia no dia seguinte à intimação daquele ato. O prazo processual penal, se ele finalizar no final de semana, prorroga para o primeiro dia útil subsequente. São diferentes as situações. O próximo tópico que nós trabalharemos são das frações não computáveis na pena. Ele vem previsto no artigo 11. Pode acontecer que o juiz ao sentenciar ele tem algumas frações que acabem acontecendo no cálculo. Elas precisam ser desprezadas pelo juiz. O que consta lá no artigo 11? Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e de pena de multa, na pena de multa as frações de cruzeiro. Primeira observação que nós devemos fazer aqui é que, como o Código Penal é antigo, essa fração em cruzeiros deve ser substituída na leitura pelo real. As frações de dia são horas e minutos. Não existe pena a ser cumprida em horas e minutos, minha gente. Tem que ser desconsiderado pelo juiz. Outra observação é aquela fração de centavos de real. Se no cálculo da pena aplicou uma multa que foi convertida, que deu centavos de real deve ser descartado. Eu encerro por aqui esse vídeo e nós continuaremos a nossa aula em mais alguns instantes.